Você tá pronto pra uma história que parece inventada, mas é real? Porque hoje é dia de conhecer o vira-lata que virou sargento. Participou de 17 batalhas na Primeira Guerra Mundial e salvou gente no meio de gás venenoso, artilharia e caos total. E já vou te avisando, o número 3 é de arrepiar, e o número 1 é aquele tipo de final que faz você ficar em silêncio por uns segundos, olhando pro nada e pensando, cara, que história. Então bora, respira fundo. No começo, ele não tinha nome, não tinha dono, não tinha casa. Era só um cachorro, com fome e medo, tentando sobreviver num mundo que não tá nem aí. E aí, num dia comum, ele cruza com um soldado. Um gesto pequeno, uma simples bolachinha, e pronto. Nasce uma amizade que atravessaria trincheiras, bombas, gás mostarda e viraria lenda. Agora sim, top 10 momentos da história do Stubby, numa narrativa completa, emocional e cheia de viradas. Número 10, um estômago vazio e um mundo gigante demais. Imagina um cachorrinho sozinho, perdido, com a barriga colada nas costas. Ele não pensa em sonhos, não pensa em futuro, ele só pensa em comida, só isso. E é nesse modo de sobrevivência que ele vaga pelas ruas de New Haven, nos Estados Unidos, farejando qualquer coisa, um pedaço de pão, um resto de carne, qualquer migalha que diga, hoje você não morre. Tem versões dessa história que começam com ele tentando roubar um osso e perdendo tudo no meio da confusão. E quer saber? Mesmo que os detalhes mudem, a sensação é a mesma. Stubby começa como muita gente já começou na vida, sem nada, a não ser a vontade de continuar andando. E aí vem um momento que muda tudo. E não é um milagre do nada, é um gesto humano, simples e poderoso. Número 9. A bolacha que criou uma dupla inseparável. Em 1917, enquanto jovens soldados treinavam perto do campus de Yale, sim, a universidade, aquele cachorro aparece ali por perto, como quem diz, ué, vocês têm comida aí? E entre tantos soldados, um se destaca, J. Robert Conroy. Conroy vê o cãozinho e em vez de espantar, ele sorri, se aproxima, alimenta, acalma. E aí acontece uma coisa que quem já teve cachorro vai entender sem legenda. O cachorro olha pra você com a cara de ok, eu confio, e pronto, acabou, você foi adotado. A partir desse instante, Stubby começa a seguir Conroy como sombra. Não é interesse, não é só comida, é como se ele tivesse encontrado finalmente um lugar no mundo. Só que, lugar no mundo de soldado, né? E aí o bicho começa a viver uma rotina que nem humano aguenta. Número 8. O recruta de 4 patas que aprendeu tudo no susto. No campo de treinamento, o normal seria cachorro vira problema. Tem regra, tem ordem, tem oficial que não quer bagunça. Mas Stubby tinha um talento raro, ele observava. Ele via os homens marchando e tentava acompanhar. Via os comandos, os gestos, a rotina e ia aprendendo no olhar. E não foi só fofura. Ele começou a entender coisas de verdade. Horários, disciplina, padrão de comportamento. Segundo os registros do Smithsonian, ele aprendeu até toques de corneta e rotinas de treinamento, como se o acampamento fosse a escola dele. E aí vem a parte quase cômica. Enquanto muita gente falaria, tira esse cachorro daqui, os soldados se apegam. Porque a guerra se aproxima, e quando a sombra da guerra chega, qualquer pedacinho de afeto vira ouro. E é aqui que nasce o nome que atravessaria o século. Número 7. Stubby, o nome simples de um futuro sargento. Conroy e os soldados notam que ele tem um rabinho curto, stub em inglês, e começam a chamar de Stubby. E a partir daí, Conroy não só cuida, ele treina. Coisas básicas, ficar, vir, acompanhar, e outras coisas nem tão básicas. Reconhecer sinais, manter a calma, não entrar em pânico com barulho. Porque deixa eu te lembrar uma coisa. Primeira Guerra não é barulho de fogos, é um inferno mecânico, artilharia o tempo todo, gente gritando, terra tremendo, e o Stubby, em vez de se destruir por dentro, parece ficar mais atento. Como se o instinto dele dissesse, se eu entrar em pânico, a gente morre. E aí chega o dia em que o destino dele ia ser decidido por uma continência. Número 6. A continência perfeita que desarmou um coronel. Tem uma cena que virou famosa. Quando um oficial importante aparece no acampamento, todo mundo faz continência. Stubby observa, e então ele imita. O Smithsonian descreve que ele aprendeu um tipo de salute de cachorro, levantando a pata como se estivesse copiando os soldados.
Imagina a cena, um monte de homem sério, clima militar e um cachorro fazendo continência com a maior convicção do planeta. A galera ri, o oficial se rende e o que era pra ser problema vira mascote. Stubby não é só aceito, ele é amado. E isso importa, porque em guerra, moral é combustível, sem moral ninguém aguenta. Só que agora vem a parte que parece que filme. O dia que dizem pra ele ficar, e ele fala nem a pau. Número 5, clandestino mais teimoso da Primeira Guerra. Chega a hora de embarcar pra Europa. A unidade do Conroy, ligada ao 102º Regimento da Infantaria, na 26ª Divisão Yankee, vai pra França. E tentam deixar Stubby para trás. Só que Stubby não é cachorro de quintal, ele é cachorro de vínculo. Ele dá um jeito de acompanhar a tropa e embarcar escondido. Quando finalmente o descobrem, não tem mais como desembarcar o cachorro. E aí entra a lenda. Stubby conquista até general com disciplina e carisma. E o resultado oficial é real. Stubby vai com a divisão para a França, vira mascote da unidade e passa a acompanhar os soldados no fronte. Da rua pro navio, pro outro lado do oceano. E é agora que a história deixa de ser bonitinha e vira sobrevivência real. Número 4. A estreia no inferno. Trincheiras, escombros e vidas salvas. Na França, o cenário não é batalha épica de filme. É lama, ratos, noites geladas, gente sem dormir e bombas que fazem o chão virar céu. Stubby começa a fazer o que cães fazem melhor que humanos, usar os sentidos. Ele ajuda a localizar feridos, anda com a tropa, fica atento. E isso não é lenda de internet. Relatos históricos apontam que ele localizava soldados feridos e ajudava a alertar a unidade em momentos críticos. Pensa nisso, num lugar onde um homem grita por socorro e ninguém ouve por causa da explosão, um cachorro ouve. Um cachorro fareja, um cachorro encontra. E aí, quando alguém é resgatado, não é só mais um soldado salvo, é uma família que vai receber carta dizendo, ele voltou. E se você acha que isso é corajoso, espera até o gás entrar na história. Número 3, o terror invisível, o dia em que Stubby sentiu o gás antes de todo mundo. A Primeira Guerra foi um marco por vários horrores, e um deles foi o uso de gás. Gás não tem cara de inimigo, ele chega como neblina, você respira e seu corpo entra em colapso. Stubby, em algum momento, também foi exposto e aprendeu da pior forma, mas depois disso, ele vira praticamente um alarme vivo. Relatos descrevem que ele avisava a comunidade sobre ataques com gás, dando tempo para os soldados colocarem as máscaras. Agora imagina a cena do jeito mais humano possível. Você tá na trincheira, cansado, sujo, com medo, mas tentando parecer forte. De repente, o cachorro começa a agir estranho, fareja o ar, inquieto, late, corre e insiste. E aí você percebe, não é agitação, é aviso. E esse aviso significa, coloca a máscara agora ou você não vai ver o amanhã. Essa parte é uma das mais arrepiantes porque mostra uma coisa absurda. Stubby não entendia política, não entendia Alemanha versus aliados. Ele só entendia, meu grupo tá em perigo. E quando o grupo tava em perigo, ele se transformava. Mas calma, porque ele não foi só alarme, ele também foi segurança. Tipo, segurança mesmo. Número 2. O dia em que ele capturou um espião, do jeito mais cachorro possível. Esse é tão inacreditável que parece exagero, mas aparece em registros e biografias. Stubby ajudou a capturar um espião alemão. A história, em várias versões, diz que ele percebeu um estranho se movimentando, correu atrás e segurou o cara até os soldados chegarem. Tem relato até de que ele agarrou a roupa do sujeito e não soltou. E pensa na ironia, no meio de uma guerra com estratégia, armas, planos, um cachorro resolve um problema na base do "você não vai fugir não, meu parceiro". E esse feito ajudou a consolidar a fama dele, tanto que Stubby acabou sendo reconhecido com o título de sargento. Frequentemente citado como o primeiro cão a receber essa promoção no exército dos Estados Unidos da América. Só que herói também sangra, e o número 1 é exatamente sobre isso, quando o destino cobra caro, e mesmo assim ele volta. Número 1, ferido na guerra, e eterno depois dela. Stubby participou de 17 batalhas na linha de frente e foi ferido durante a guerra, inclusive por estilhaços e também em episódios envolvendo gás. E aqui entra a parte emocional de verdade. Em guerra, quando alguém se fere, não é só dor física, é separação, é medo, é silêncio. Tem relatos de que, quando Stubby foi afastado do fronte para a recuperação, ele continuou levantando a moral porque a presença dele fazia diferença onde quer que estivesse. E quando a guerra finalmente termina, Conroy e Stubby voltam para casa. E o mundo, que ama uma história impossível, se apaixona. A fama dele cresce, ele aparece em eventos, vira símbolo, recebe homenagens. Há inclusive um registro dele de uma cerimônia em que o general John Pershing entrega uma medalha a ele em 1921.
E aqui vai um detalhe que dá aquele peso de história real. Stubby viveu depois da guerra e morreu em 1926. E hoje ele faz parte da coleção de Smithsonian National Museum of American History, preservado e exposto como um artefato histórico. Literalmente um pedaço vivo e depois preservado da memória de uma era. Ou seja, ele não é só um cachorro famoso, ele virou memória oficial. E isso diz muito, porque museu não guarda fofura, museu guarda símbolo. Então, só pra você sentir o tamanho dessa história, um cachorro de rua aparece num campo de treinamento em Yale. Vira mascote do 102º de Infantaria 26ª Divisão Yankee. Vai pra França e participa de 17 batalhas. Ajuda a localizar feridos, alerta sobre gás e até participa da captura de um espião. E depois vira uma lenda reconhecida no ponto de estar no Smithsonian. Stubby prova uma coisa simples e absurda: a coragem não depende de tamanho, depende do coração. Se essa história te pegou, deixa o like, compartilha e se inscreve, porque aqui a gente conta histórias reais que parecem mentira, mas estão registradas na história. E comenta aí, qual desses momentos foi o mais surreal pra você? Mas e se eu te dissesse que existe um número 11 do Stubby, uma curiosidade pós-guerra que quase ninguém conhece e que mudou totalmente a forma como ele virou símbolo nacional?